vou passar aqui rapidamente algumas informações, vou saltar bastante, porque não vai dar tempo para a gente se ater muito a tudo o que eu apontei ali. Mas depois, se for interessante, as pessoas poderão ter acesso. Pode passar, por favor? Aqui eu parto só de um documento, ainda de 92, onde a igreja já dizia que a igreja oferece o amor a todos os refugiados, sem distinção de raça, religião. E eu falo isso com muita preocupação, porque eu já estive em locais onde fizemos seminários, onde uma plateia nossa, da igreja, agora há pouco, levantava o questionamento: como acolher muçulmanos se eles têm um projeto político que não se separa do projeto religioso? Só para dizer que é um tema que não é secundário, esse de que a igreja acolhe a todos, de todas as religiões, etc. Às vezes nós também nos... Mas, enfim, eu vou passar, porque eu não vou me ater muito a toda essa... Aqui vários elementos do Papa Francisco, todos nós sabemos, ele tem uma capacidade incrível de sentir, viver e revelar. E aqui é o tema, também já mencionado hoje, do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para 2016. O tema é esse: os refugiados e migrantes interpelam-nos. A resposta do Evangelho da Misericórdia, ela tem um S a mais. E aqui é algo muito importante que ele diz: a indiferença e o silêncio abrem caminho à cumplicidade, quando assistimos como espectadores às mortes por sufocamento, privações, violência e naufrágios. De grandes ou pequenas proporções, sempre as tragédias são, mesmo quando se perde uma única vida. E assim vai, um texto maravilhoso que nos anima para o ano que vem. Pode passar, por favor? Aqui, também, já recuperando a mensagem de 2015, uma série de elementos assim, que o Papa Francisco nos traz, e também sublinhando a importância que, quando, em certo momento, assim, isto ocorre não só nas políticas de Estado, mas também em comunidades paroquiais que vêm ameaçada a tranquilidade tradicional. Ele chama atenção para isso, porque às vezes nós também, não é só o Estado, não são só os que estão distantes de nós em nossas comunidades nos sentimos, às vezes, como assim, como ele fala bem isso, parece que a nossa tranquilidade paroquial ela está ameaçada pela presença dos migrantes e dos refugiados. Vamos passando, por favor. Ele fala muito várias vezes o Papa reitera isso, que a migração provoca medo, provoca insegurança. Então a gente começa assim, lenta e devagarzinho, tenta deixar eles lá e eu aqui, mas com esse receio. Aqui também volto aqui é só para dizer que o Brasil, pode passar para o mapa, o Brasil tem um índice muito baixo de migrações, de imigrantes. É um dos países com menor índice, esse mapa revela muito. Os países em cor escura são os que têm mais de 10% da população formada por imigrantes. Podem ver ali rapidamente. Os que têm a cor verde um pouquinho mais clara do que a muito escura, eles têm entre 5% e 10% da população formada por imigrantes. Os que têm esse verde mais clarinho, aqui como está a Argentina, aqui na América, eles têm de 1% a 5% de imigrantes. E os que têm amarelo, eles têm menos ou no máximo 1% de sua população formada por imigrantes. E nós estamos nesse índice dos mais baixos índices do mundo, portanto, também não tem sentido essas preocupações de ameaças, etc. Mas, enfim, vamos adiante, porque não é esse o tema da minha fala. Aqui são breves distinções de imigrantes, refugiados, apátridas, asilados. Não sei se depois, talvez, o Gabriel vai falar, mas, de qualquer forma, não é agora que vamos discutir, até porque essa plateia seguramente tem essa distinção muito, muito presente. Vamos passando, por favor. A definição de refugiados já foi dada essa manhã pela Cláudia, etc. Possivelmente o Gabriel também volte. Vamos adiante. A distinção entre migração e refúgio é importante, tem alguns elementos de muita importância, não para separar grupos, mas para tratar devidamente cada grupo segundo as suas especificidades, mas não é também uma preocupação de detalhar aqui agora, vocês têm ali presente, pode passar. Os princípios da proteção internacional eu vou deixar por conta do Gabriel, que seguramente ele vai falar. Há vários princípios de proteção internacional aos refugiados, são princípios sagrados, são princípios que o Brasil tem diante de si. Mas isso eu vou deixar por conta do Gabriel, e se ele não falar, a gente pergunta no final. Pode passar esses princípios todos? Esse também é o princípio da não penalização pela entrada irregular, isso é importante, algo muito importante a ser considerado. O princípio da não discriminação, pode passar. A diferença entre proteção
no refúgio e regularização migratória, cada um tem a sua especificidade, um não substitui o outro. Pode passar, por favor. Aquele lá tem um pouco a ver com as perguntas também hoje de manhã, de quem não tem base para o refúgio. Novamente, no mesmo aspecto da diferença entre a proteção, a pessoa refugiada que precisa de uma proteção, não tem alternativa de sobrevivência, e o migrante que busca uma regularização migratória. São situações diferentes. Pode passar, por favor. Aqui os números que já foram dados hoje de manhã, quase 60 milhões de pessoas deslocadas, quase 20 milhões efetivamente refugiados no mundo. Os números do Brasil, pode passar também. Aqui quantos pedidos de refúgio ano por ano, segundo a Polícia Federal, no Brasil. Então veja que 2004 a 2014, de 65 em 2004 para 12 mil em 2014. Não era bom ir devagar? Acho que dá tempo, né? Não sei se o povo viu esse eu pensei de passar rápido, porque eu pensei, está ali, vou tirar o tempo, eu não sei, o tempo é curto, né, então? Bom, se quiserem, vejam, por exemplo, os dados do Brasil. Aqui tem os dados, então, de solicitações de refúgio nos 10 últimos anos, de 2004 a 2014. Importante perceber, porque este é um apelo que nós temos. Lógico, o nosso apelo não é de números, nosso apelo é de nosso compromisso, a igreja, o Papa que nos pede, a igreja, a nossa missão, esse é o apelo fundamental. Porém, é um apelo frente a uma realidade, frente a números, frente a pessoas que estão ali. Então, ver que há esse aumento entre 2004 e 2014 nos faz perceber realmente o sentido que tem de nós estarmos, hoje em dia, com discussões em torno desse tema. E eu coloquei em separado os haitianos lá, por quê? Porque os haitianos, embora venham pela fronteira e peçam refúgio, como nós sabemos lá no Acre, os que vêm por lá, né, eles não são considerados refugiados. E ali vem um pouco as perguntas, uma coisa diz assim, mas como é que é? Por onde andam esses processos? Os processos dos haitianos, assim, os haitianos entram por duas formas, ou com visto humanitário, que obtém lá no país de origem, e ali eles vêm com visto de residência permanente, não tem nenhuma dificuldade maior, a não ser as dificuldades grandes burocráticas, mas eles já vêm com amparo. Os que vêm pela fronteira, seja por Tabatinga, que agora já não entram mais, mas entraram muitos por lá, os que vêm pelo Acre, eles vêm até a fronteira sem nenhum visto. Vêm trazidos por redes, por coiotes, com exploração, uma situação extremamente precária, chegam na fronteira e não têm nenhuma autorização para entrar no Brasil. Eles atravessam a fronteira e vão imediatamente à polícia e pedem refúgio. Então, haitianos, no Brasil, até 2014, essa totalidade de pessoas pediu refúgio. O Brasil hoje tem em torno de 65 a 70 mil haitianos aqui. Mas os que pediram refúgio até 2014 pelas fronteiras são esses números ali. Cada ano é aquela totalidade, né? Não é que 16 mil seja a soma de todos, é cada ano aquela totalidade. E essas pessoas, então, não vão para o CONAR. Esses pedidos vão diretamente para a divisão de estrangeiros e a divisão manda para o CENIG, para que o CENIG conceda já residência permanente automaticamente aos haitianos. Mas essa é uma situação peculiar, específica, com uma norma que vale só para os haitianos. É uma situação. Portanto, solicitantes de refúgio, que a Cláudia falava em 12 mil pendentes, etc., estão vendo aqui o volume de solicitações. Pode passar que o mapa seguinte nos ajuda também a ver. Aqui estão os países de onde vêm os solicitantes de refúgio no Brasil. Os 12.668, sempre há diferenças pequenas de número, de um ano para outro, de um mês para outro, que estariam pendentes no CONAR, esperando decisão dos seus processos, pendentes, são estes e vêm destes países assinalados. Vejam, Senegal o maior número, Gana, Nigéria, Líbano, Bangladesh, Paquistão, República Dominicana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau e África do Sul. E depois vem uma série de outros países, muitos, são quase 80 países de onde vem, ou mais de 80, que têm esses números menores. Portanto, a procedência dos solicitantes de refúgio no Brasil são esses ali assinalados. E no mapa seguinte, se quer passar, nós temos aqui os refugiados reconhecidos no Brasil, de onde vieram os que estão
hoje reconhecidos no Brasil, refugiados já portadores de documentação. Ali, então, entra a Síria, Angola, República Democrática do Congo, Colômbia, Líbano, Libéria, Iraque, Serra Leoa, Palestina, Bolívia e outros países, 1416. É importante ver que, não obstante a Síria seja os sírios sejam uma vinda recente de 2013 para cá, a partir da resolução especial que o governo aprovou para eles poderem vir ao Brasil e pedir refúgio, eles são hoje o grupo mais numeroso de refugiados reconhecidos no Brasil. Então, aqui também você tem a procedência, né, diverge um pouco daqueles solicitantes de refúgio, porque nós vimos lá antes que o maior número é senegaleses, mas os senegaleses quase... Como? Os senegaleses quase não têm motivo de refúgio. Então, é o maior número nos solicitantes, mas nem aparece aqui nos refugiados reconhecidos, porque eles não reúnem. Ganeses também, é o segundo maior número de solicitantes, mas aqui nem aparecem como refugiados. Por quê? Porque eles praticamente não têm motivos para isso. Por outro lado, os solicitantes da Síria, né, o número que solicita é também quase automaticamente refugiado em função da guerra. Enfim, depois podemos comentar, mas eu acho que realmente isso ali retrata um pouco a nossa realidade, que em torno de somente refugiados ou solicitantes de refúgio. Aqui não se trata de migrações em geral. Pode passar? Aqui, de novo, o crescimento, então, de refugiados reconhecidos no Brasil. De 2011 a 2015, o aumento já, hoje, 2015 está maior, está 8.800 e alguma coisa, porque já teve mais 2 reuniões, então aumenta o número de refugiados. Pode passar? O motivo que levou estas pessoas a pedirem refúgio e o motivo que deu causa à aprovação do processo deles. Grave e generalizada violação de direitos humanos, 51,13% das pessoas se encontram no Brasil com base na questão de violação grave e generalizada de direitos humanos no próprio país. Ou seja, eles não estão dentro daqueles 5 itens que a Cláudia falava hoje de manhã, que é perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Não estão dentro dessas categorias, o maior número. Por quê? Porque o maior número dos nossos refugiados vem da Síria, do Iraque, esses países que, de fato, vivem uma grave e generalizada violação de direitos humanos no país e, portanto, esse reconhecimento de refugiados, ele decorre da lei brasileira, não da Convenção de Genebra, que ela só contempla os 5 motivos, mas a lei brasileira amplia esse conceito. Aliás, é bom dizer que também esse avanço é uma conquista da sociedade civil, né, de que a lei brasileira de refúgio ampliou o seu universo de refugiados, reconhecendo como refugiados também as pessoas que vêm de um país onde há grave e generalizada violação de direitos humanos. Esse é um conceito do Brasil, da nossa lei, e vejam que a maior parte dos nossos refugiados vem com base nisto. Depois, perseguição política, perseguição religiosa. Esse é um tema muito preocupante, porque cresce muito, tem muitas graves perseguições por motivos religiosos, e nem sempre é muito fácil também que isso seja reconhecido, né? Mas vejam que é um índice também elevado. E perseguição por grupo social, os outros são para reunificação familiar, o que não se trata de perseguição, se trata de um refugiado que já está aqui e que tem direito de trazer sua família, simplesmente o último item, por isso que ele está em negrito, para distinguir. Não se trata de um motivo de perseguição, e sim é um direito assegurado na lei brasileira de reunião familiar, reunificação familiar ou reunião. Pode passar, por favor? Aqui eu entro um pouco agora naquilo que eu queria propriamente falar, embora possa falar também de tudo que eu falei antes, né? Mas um tema, quando falamos de desafios, porque um pouco esse seminário tinha isso, desafios, respostas, chamados, afinal, a questão do refúgio. Um dos temas que está crescendo muito no Brasil é a chegada de menores, crianças e adolescentes, desculpe, menores a gente não deve usar, crianças e adolescentes desacompanhados. Podemos dizer assim, como que chega uma criança desacompanhada? Chegam a números expressivos. Há menores, nós temos aqui em Brasília agora, nós estamos com 5 ou 6 menores de idade, menores de 18 anos,
nossos, esse é um dos nossos aqui, que chegaram com 15, 16 anos sozinhos, com passaporte e tudo, mas sozinhos, seguramente trazidos por máfias. Esse aqui foi trazido por praticamente um traficante, eles chamam de americano, mas ele não sabe quem é, ele só conhece a pessoa, mas o homem sumiu, trouxe, largou em São Paulo, numa república, disse, eu vou sair e volto em seguida, nunca mais voltou, deixou abandonado. Hoje ele está aqui em Brasília. Mas, enfim, é um desafio, e isso está trazendo muitas preocupações no trabalho com os refugiados, seja por causa da documentação, porque é difícil documentar enquanto eles não têm um responsável, seja para onde colocar. Gente, para nós podemos receber 20 refugiados paquistaneses ou sírios. É mais fácil do que resolver a situação de um menor de 18 anos que chega desacompanhado. Porque tem que ir à vara da infância, fazer um pedido ao juiz, tem que achar uma família que se disponibilize para acolhê-lo como, dar-lhe o nome de responsável. Não é fácil, eles não podem ir para casas de acolhida de crianças porque eles não se enquadram, não conhecem, não sabem o idioma, não gostam da comida, não dá, não são crianças que vão, igual o juiz recolhe uma criança abandonada, quando os problemas têm pai, e coloca numa instituição, não dá. E então hoje não há casas de acolhida para esses crianças e adolescentes especiais, é uma necessidade que a gente sente, e também todo o procedimento é um grande desafio. Estamos estudando no CENIG, possivelmente em breve sairá uma resolução para ver como é que a gente resolve a questão da documentação, porque a maior parte deles não necessariamente é refugiado. Eles chegam aqui, mas eles não vêm pedir refúgio, pedem um protocolo de refúgio para ter um documento na mão, mas não necessariamente eles têm um motivo de refúgio. Então, ao mesmo tempo, evidentemente, nós temos que preservar por todas as formas e com rigor a não devolução dessas crianças e a não exposição dessas crianças e adolescentes. Portanto, é uma realidade nova, mas bastante numerosa já, não é tão reduzida assim, não. Pode passar, por favor? Aqui eu falo da lei de migrações, já foi comentado aqui. Enquanto não tivermos uma lei de migrações mais abrangente, com nova perspectiva e mais adequada ao momento atual das migrações, as pessoas fazem uso do refúgio, até indevidamente, ficam iludidas por 1 ano, 2, 3 com um protocolo, e depois o governo vai acabar negando. Se não surgir alguma solução migratória, vai acabar negando esse pedido, porque elas não apresentam razões para isso. É o caso que eu acho que a Maria do Carmo falava de manhã um pouco, os senegaleses. Nós aqui temos o problema com os ganeses, estamos assim, quebrando a cabeça para ver como é que vamos encontrar uma solução. Temos um grupo grande de ganeses aqui em Brasília, e todos com uma perspectiva grande de ter o pedido de refúgio negado, e a gente está buscando alternativas, mas a legislação atual não dá margem. Então, uma nova lei é a esperança. E também, para essa nova lei, portanto, o apelo, nós, no Encontro das Redes, agora, criamos um comitê específico vocês dizem essa palavra em inglês, uma série de incidência para a aprovação da nova lei, para acompanhar a aprovação da nova lei. Pode passar. Outro desafio, outro aspecto importante é o sistema de proteção. Os refugiados, em geral, chegam sem recursos. Quem trabalha ali, todos nós sabemos, né? O migrante ainda, às vezes, vem com alguma coisa, com alguma perspectiva, com algo, mas os refugiados, em geral, não. E a gente não dispõe de recursos para atender essas pessoas. É um grande, grande desafio, e ali, então, vem, eu acho, tudo aquilo que já se começou a comentar, de pensar em criação de fundos para esta finalidade, de encontrar, por exemplo, que nós colocamos algumas ideias, capacitação da sociedade civil para novas modalidades e alternativas, ver como se vai acolher esses refugiados, será que sempre vamos depender de ter um dinheiro para dar na mão? Qual é a outra modalidade que tem? Se falou hoje de manhã também, o doutor Beto, acho que fez menção à experiência do Canadá. Nós não temos, digamos assim, não há nenhuma semelhança com o Canadá em termos de estrutura social. Porém, a experiência do Canadá que se refere é uma experiência de quase que apadrinhamento. É algo que é muito válido, e eu acho que nesse ponto, não sei se a Cristina e eu chegamos a comentar alguma coisa já, mas eu acho que é um caminho que nós, das nossas redes, podemos ir desenvolvendo. Isto é, pensar novas modalidades. Aliás, o Papa Francisco falou isso, quando ele pediu a todas as paróquias, não foi isso que ele falou? Que cada paróquia acolhesse uma família de refugiados. É uma outra forma.
Quer dizer, não precisa pegar dinheiro do governo, não precisa colocar aqui, mas que uma paróquia se encarregue de assim, nós vamos acolher uma família de refugiados. E se não for uma paróquia, se for uma diocese que vai acolher se for uma comunidade que é orientada por nós a pensar na modalidade, o Canadá tem muito isso, por isso que eles falam no Canadá, tem essa modalidade, eles preparam comunidades, eles vão numa comunidade determinada e dizem, olha, vocês têm condições de acolher 3 famílias de refugiados? A comunidade depende, pode ser uma paróquia, pode ser uma região, pode ser uma outra comunidade. E aí preparam essa comunidade já vai se organizando de modo que aquela comunidade é que vai ver como e aonde ela vai acolher os refugiados. Ou seja, novas modalidades é um pouco o desafio que a gente pensa e que as nossas redes poderão ir desenvolvendo. Obter maior participação direta da sociedade e estimular a formação de redes de cidadãos. Agora, com essa publicação tão ampla na imprensa sobre os refugiados, a gente tem recebido, e o Padre Marcelo e o Cândido, eu sei que é da mesma forma, muitas outras, as Cáritas em geral, porque as pessoas já têm na cabeça assim, Cáritas ajuda refugiados, entende? Quando não sabe a que apelar, procuram no Google, vão procurar uma Cáritas, né? Muitas vezes ligam para a gente, mas a senhora é da Cáritas? Digo, não sou, mas pode falar, não tem problema nenhum, não. Eu sou da rede e nós trabalhamos juntos. Não, então, por quê? Porque as pessoas têm isso na percepção. E então, essa questão de muita gente que se oferece para colaborar. Mas só que eles dizem, eu quero ajudar, só que me digam como. Então, quer dizer, há realmente um momento propício a que pensemos em novas modalidades, mas ali está o desafio. Uma rede, uma coordenação nacional como é a da Cáritas, a articulação nacional como é a da Cáritas, pode pensar em modalidades, talvez, de a gente ir implementando em conjunto. Pode passar a seguinte? Outro é a integração. Lembrar que a integração dos refugiados, ela deve levar em conta as dimensões política, social, econômica, laboral e cultural. São as 4 áreas que não devem ser descuidadas, caso contrário, deixamos a pessoa, como dizer assim, andando com uma perna só. Eu vou dar comida e, eventualmente, arranjar onde ela pode dormir, como se isso fosse suficiente, digamos, para pensar numa efetiva integração. Recordando que o refugiado e a refugiada é aquela pessoa que não pode voltar ao país de origem. Portanto, não se trata de um abrigo temporário, depois amanhã eu vou pensar para onde eu vou, porque eu posso voltar para o meu país, porque me arrependi de ter chegado. Não, são pessoas que precisam ser integradas aqui. Então, considerar as 4 áreas da integração é um espaço importante. Por isso, e também trabalhar intensamente a questão da acolhida, da hospitalidade, da solidariedade, da interculturalidade, são elementos que ajudam e são fortes para combater a xenofobia, a discriminação, o rechaço, o racismo, etc. Nós estamos vendo como estão se manifestando expressões de rechaço, de delicadamente ou expressivamente opor-se, criticar. Basta olhar quando a gente entra na internet, que alguém posta alguma mensagem um pouco mais assim de apoio, quando alguém começa a responder, a gente fica impressionado. Eu fui um dia numa audiência pública no Senado, que era sobre esse tema, e de manhã, antes de ir para lá, eu abri para ver onde estava a convocação, o horário, e vi as respostas da sociedade. Gente, me assustei, sabe? Quando vi as críticas e as expressões que a sociedade fazia em relação àquele chamado para uma audiência pública sobre refugiados, entende? Então, acho que isso... E aí, bom, vocês estão cansados de ver já que isso é uma realidade. Então, a gente faz até uma proposta, não de agora, mas que já veio surgindo, de uma campanha nacional conjunta. Aqui não estamos falando de campanha de recurso, uma campanha de hospitalidade, uma campanha de solidariedade, uma campanha de algo nesse sentido. Eu acho que a gente pode juntar todas as nossas redes, né, e as nossas instituições e desenvolver uma campanha realmente com muita capilaridade pelo país, de acolhida efetivamente dessas pessoas. Pode passar, por favor? As dificuldades da integração, um tema que está toda hora aflora, e que está crescendo bastante, graças a Deus, mas há muita carência ainda, é a questão do português como uma necessidade para que as pessoas possam minimamente se defender, se integrar, trabalhar, ganhar a própria vida. Então, ali, a gente reitera, porque isso é algo
indiscutível a necessidade. Nós somos um país cuja imigração é um fato, podemos dizer, recente, e por isso não há muito a tradição de, em qualquer universidade, em qualquer escola, encontrar um curso de português gratuito, porque eles não têm condições de pagar, né, para aprender português. Está crescendo bastante essa iniciativa, várias parcerias, nós já temos, muita gente tem, muitas instituições têm tradicionalmente, principalmente São Paulo, Rio, onde há muitos anos atender refugiados, eles têm algo mais tradicional. Em outras localidades não é tanto assim, mas é uma necessidade. E participar na elaboração do Plano Nacional de Integração dos Refugiados. Acho que a Cláudia fez menção, o seu Beto também, mas o governo está elaborando um Plano Nacional de Integração. Já ouviu muitos participantes, mas é o caso da gente pedir também a participação nesse plano. Pode passar, por favor? Ali são aulas de português do nosso grupo. Sim. Hein? 5, tá, tranquilo. Acesso à documentação permanente. Parece que estamos dizendo assim, aqui é que não sabe que precisa. Mas, gente, vimos hoje de manhã, a maior parte das questões aqui vieram à tona, por quê? Por causa da dificuldade na documentação permanente. As pessoas ficam à margem. Este é um problema. Não adianta, enquanto tiver um simples protocolo, nós temos que agradecer que quem chega ganha um protocolo de imediato, o protocolo vale para 1 ano, não é um mal, é um grande bem, não é assim em muitos países do mundo, né? Mas não é suficiente. Isso é um momento inicial, não podemos mais aceitar que as pessoas tenham que passar 1 ano, 2, 3, sempre com um protocolo renovado de ano em ano, e sem saber exatamente quando e como elas terão uma resposta permanente sobre isso. A mesa até falava, né, Cristina, da possibilidade até de este grupo, ou a Caritas depois, a CNBB, com tranquilidade também, fazer uma carta, mais uma vez, ao Ministério da Justiça, pedindo que resolva esse passivo imenso de tem quase 40 mil processos de haitianos lá acumulados, quase 40 mil processos acumulados que nunca tiveram uma decisão, que simplesmente vem renovando o protocolo de ano em ano. E há aqueles 12 mil dos solicitantes de refúgio, dentro dos quais estão grandes grupos de pessoas que também não vão ter refúgio. Nós sabemos que se o Brasil reconhece que na totalidade, 20% talvez, nem isso, não chega a isso, não a totalidade dos reconhecimentos, se tomarmos todo o conjunto dos solicitantes e quantos são aprovados, não chega a 20%. Os outros vão passar por essa situação de não é refugiado, sinto muito. E então nós temos que realmente, mas a questão da documentação, e também aqui vai a importância de nossas instituições realmente termos em nossas instituições, e ali para muitas Caritas talvez seja novo, né? Porque muitas entidades nossas têm isso como tradicional, aquelas que trabalham com imigrantes, já por natureza têm essa questão da documentação como muito forte, mas muitas Caritas que estão recebendo agora quantidade grande de solicitantes de refúgio, ou mesmo de imigrantes, né? Porque a gente não separa esse público, nós atendemos a todos. Então, essa questão da documentação é algo que não podemos realmente deixar, como dizer assim, é burocracia. Burocracia a gente não olha, é fundamental, é o ponto básico. Sem esse, as pessoas ficam à margem de muitos direitos sociais e, além disso, com uma angústia muito grande e sem poder acessar certas coisas fundamentais. Por exemplo, os haitianos que estão aqui há 3 anos com um protocolo, se eles voltarem para o Haiti para visitar a família, não vão conseguir voltar para cá. Se quiserem trazer a família, não pode. Não só os haitianos, estou falando dos haitianos porque os haitianos têm uma garantia de que eles vão ter residência permanente. Então, cresce mais ainda essa expectativa. Pessoas que estão trabalhando aqui há 3 anos, 3 anos e meio, já têm o seu dinheirinho guardado, têm os filhos lá, têm a esposa lá, não podem ir visitar porque se vão, na maioria das vezes, não vão conseguir voltar. O protocolo não lhe garante esse direito. E se quiserem trazer a família, também não podem, porque enquanto é solicitante, esse direito não é assegurado. E assim é com tantos outros grupos de solicitantes de refúgio que vão renovando o protocolo e que não conseguem. Pode passar. Aqui a importância de redes, e ali os grupos
destacam essa grande importância de trabalhar boas práticas, intercambiar experiência, Rede Caritas, Redimir. Redimir é aquela nossa que chamamos da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados. Ela existe já há 11 anos e ela está muito sólida, muito grande também no país. E trabalhos em conjunto. Pode passar, por favor? Aqui recordar que todo o princípio brasileiro da legislação da prática, prevê uma ação tripartite, isso, ou seja, sociedade civil está junto com o governo e junto com os organismos internacionais. Isso é um ponto, o Cândido sempre, a primeira coisa que ele me disse, não esqueça do tripartite. Por quê? Porque se o governo começar a tomar todos os avanços que achar, podem ser maravilhosos, mas isolar a sociedade civil ou ignorar a contribuição dos organismos internacionais, por mais que possam ser bons, é sempre um caminho formado por uma visão única e governamental. Isso a gente não quer e não deve nem concordar. Então, essa questão da ação tripartite sempre marcou o caminho do tratamento da causa do refúgio no Brasil, pelo menos desde a lei, né? Antes era quase que só a sociedade civil. Com a lei, o governo começou a se envolver mais, o Acnur sempre esteve presente nos momentos em que ele que teve escritório no Brasil, mas não é simples assim de imaginar que todo mundo nos chama toda hora e nos ouve, mas trabalhar por manter essa participação, interferência é importante. E por isso eu queria colocar uma coisa, é importante, gente, olha, eu acho que o Marcelo e o Cândido, o Gabriel que está conosco, quem já esteve conosco sabe a importância do quanto nós estamos sentindo que é necessário que a sociedade civil se fortaleça. Nós, às vezes, achamos de estar muito fortes, mas não é bem assim, não. Com muita facilidade, as coisas do governo podem andar, quando percebemos já foram feitas, e nós precisamos nos fortalecer mesmo. Nós precisamos aprofundar estudos jurídicos, motivar pessoas que defendam a causa. É uma necessidade muito, muito especial que a gente está sublinhando aqui. Pode passar. Bem, aqui estar atento às questões que acontecem, principalmente nas fronteiras, etc. Tem muitos, às vezes, abusos e questões que só a sociedade civil pode estar atenta e ver e denunciar para o governo, ou realmente pleitear do governo, enfim, que se avance nessas políticas de atenção e, sobretudo, ajudar a manter elevada a atenção e o interesse da sociedade, mas dos governos em torno do tema. Não perdermos a capacidade e a perspicácia de estarmos atentos e colaborarmos. Pode passar, por favor? Aqui repetindo um pouco a questão das fronteiras, não só geográficas, mas nos aeroportos e portos. Por exemplo, em São Paulo, é muito frequente que pessoas são detidas no conector e que não têm acesso ao pedido de refúgio. É algo que não pode acontecer. E só para dar um exemplo, mas também em fronteiras terrestres, às vezes a gente não fica sabendo e a polícia intercepta ou inviabiliza a entrada de pessoas que não poderia ser feito quando elas querem pedir refúgio e não têm esse acesso. Ali envolver as universidades, ou melhor, motivar, estarmos juntos, tem a cátedra, etc, etc. Tem tantas sugestões que vêm da sociedade. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe essa compilação só para dizer o seguinte, essas ideias são algumas repetitivas, mas elas são o resultado da nossa rede da semana passada. Então, eu não quis deixar de lado, tomamos assim algumas, bem sinteticamente, o que é a rede, o que os participantes da rede éramos. Ao todo, fomos quase 80 pessoas que passaram por lá ou que trabalharam, né? Éramos 45 instituições do país. Então, só para não ser infiel ao que foi dito lá e ver quanto, digamos, confirma os mesmos itens alguns que a gente tinha levantado e outros novos. Então, ele insiste muito na criação de comitês estaduais e municipais para migrantes e refugiados, no Centro de Apoio ao Trabalhador e o Cine, que ainda pouco se envolvem para a questão da integração do trabalho. Nós temos que ver como interferir nisso. Abrigos para migrantes e refugiados, especialmente para famílias, a capacitação de agentes públicos, uma cartilha para orientação ao atendimento das crianças e adolescentes desacompanhados, propiciar acesso dos refugiados ao programa Minha Casa Minha Vida. O refugiado ainda não tem acesso,
O migrante com residência permanente, sim, mas o refugiado ainda não tem que superar isso. Criar um grupo de trabalho para o advocacy permanente, e agora nesse momento sobre a lei, já foi criado. Fortalecer a comunicação entre entidades para manter uma rede cada vez mais forte. Difusão de informações, mas também se falava, através de cartilhas, em áreas de fronteiras, etc, etc. Pode passar que tem mais uma lista só e já termino. Pensar novas formas de acolhida e integração dos refugiados, comunidades acolhedoras, famílias, apoiadores, de novo a ideia que já comentamos. Promoção de eventos, a questão cultural é muito importante, caso contrário, o refugiado fica à margem da própria vida social, ou ele celebra sozinho a cultura dele, ou ele fica à margem da cultura brasileira. Financiamento de pesquisas, sensibilização para mobilização e captação de recursos, é muito reincidente isso. A regularização documental das entidades. E ali, lá na ocasião mesmo, alguém colocou a Caritas trabalhar o marco regulatório com as próprias entidades, mesmo da nossa rede, porque ocorre que a maioria não consegue fazer convênios, não consegue avançar, porque às vezes não tem o status regular. A formação e capacitação em projetos, alterar a legislação para assegurar aos migrantes e aos refugiados o acesso ao BPC. Não sei se vocês sabem, mas migrante e refugiado não têm acesso pela legislação ao benefício de prestação continuada. A gente só está conseguindo casos isolados na justiça, mas a legislação não assegura esse acesso, não veda esse acesso. Participação de refugiados em projetos de economia solidária, capacitação de agentes das nossas entidades e agentes públicos para a realidade migratória atual e para a atuação com culturas e religiões diversas. Então, mais ou menos, um pouco é repetitivo, mas uma questão de ver como há uma... Pode passar, acho que agora encerro ali, que tem mais. Bem, eu trago aqui uma frase que eu gosto muito do Leonardo Boff. Ele diz que a hospitalidade é um dos critérios básicos do humanismo de uma civilização. E ele escreveu isso no ano passado, em 2014, naquela época daquelas crises lá no Acre. Ele escreveu um artigo muito bonito sobre hospitalidade, e essa é uma das afirmações dele. Pode passar, acho que agora. Muito obrigada. Esse é um menino afegão, chegou aqui faz 1 mês e meio, com um pai e um outro irmãozinho. A mãe deles morreu num ataque terrorista, ali, perderam tudo, a mãe também morreu. Chegaram aqui faz quase 2 meses que estão aqui. E ele chegou, ele não falava nada, ele fala a língua local, o pai também, só tem um outro irmãozinho que fala um pouco inglês. E a única coisa que ele sabia, que ele pedia a palavra, um dia não estávamos conversando, ele fez assim, ele perguntou o que ele queria, bola. A única coisa que ele pedia é uma bola, por favor. Então, se deu a bola, está ali ele. Muito obrigada. Cáritas Brasileira, uma família humana cuidando da criação.